Ótimo, vamos trazê-la aqui para a conversa, para a gente falar sobre a Magnitsky. Priscila Yazbek, que está acompanhando a movimentação da Assembleia Geral da ONU, que começa nesta semana. Mas, Yazbek, a notícia que chega tem prioridade. Magnitsky para mais um nome aqui do Brasil, hein? Exatamente, Elisa. E aqui só se fala sobre essa possibilidade de sanções, também sobre como seria esse encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Inclusive hoje mesmo, agora há pouco, há cerca de 40 minutos, eu estava conversando com um dos assessores do presidente, perguntando para ele como que ficaria o discurso do presidente Lula se houvesse algum tipo de sanção aplicada antes do discurso de abertura da Assembleia Geral. E aí eles estão evitando muito dizer o que vai ser esse discurso de Lula. Eles falam muito mais nos bastidores, mas, Elisa, o que eles dizem é que o presidente Lula vai falar sobre isso, sobre essas sanções, vai defender a soberania e uma questão muito importante, Elisa. O que esse assessor me disse nos bastidores é que, para o presidente Lula, isso é visto como algo que acaba aumentando a popularidade do presidente Lula no Brasil. Inclusive, um comentário que ele fez foi o seguinte: bom, se o presidente Trump falar algo sobre o Brasil e sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai dar uma moral enorme para o Brasil. Foram as palavras, então, desse assessor que conversou com a gente aqui. Eu estava junto com um outro jornalista também, a gente estava apurando um pouco do que pode acontecer. Portanto, a percepção dentro da comunicação do presidente Lula é justamente que esse é um assunto que acaba também movendo a base do presidente Lula, porque justamente traz ali uma reação do presidente Lula de defesa à soberania nacional. O que se tinha de retrospecto sobre o que poderia vir de sanção? Então, a gente teve o tarifaço de 50%, depois as sanções políticas impostas via Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, também a revogação de vistos, e havia uma perspectiva, isso até a apuração do nosso Lorival Santana, de que um próximo passo poderia ser, por exemplo, uma sanção ou uma multa aplicada ao Banco do Brasil, que concedeu um cartão de bandeira Elo para o juiz Alexandre de Moraes. Mas houve um embate entre o setor mais técnico do Departamento de Tesouro americano, de Scott Bessent, que estava com uma visão de que, se isso acontecesse, isso poderia afetar inclusive a credibilidade da confiança do mercado americano, porque significaria uma sanção a um banco brasileiro, ou o impedimento de um banco brasileiro, por exemplo, fazer operações com dólar, se de fato houvesse uma sanção maior ao Banco do Brasil. Isso poderia mexer com o dólar e com a confiança sobre o mercado americano. Então, foi um embate entre o Tesouro americano e também esse Departamento de Estado mais ideológico, influenciado por esses assessores. E aí tem o Christopher Landau, tem o Ricardo Pitta, que tem influenciado essas decisões do governo americano contra o juiz Alexandre de Moraes por causa da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um outro ponto também possível seriam as sanções secundárias impostas a países que compram energia da Rússia. O Brasil compra diesel e fertilizante da Rússia, poderia ser uma outra via também de sanções. E, claro, havia essa perspectiva de alguma sanção à esposa do juiz Alexandre de Moraes. Isso já estava no radar, é algo que já vinha sendo comentado, não se sabia exatamente quando isso poderia acontecer, e aí agora isso acontece um dia antes da Assembleia Geral, quando Lula e Trump podem estar juntos no mesmo lugar pela segunda vez. A primeira, você muito bem lembrou, Elisa, foi no funeral do Papa Francisco. Agora eles vão estar juntos pela primeira vez numa cúpula. Eles quase se encontraram no G7 no Canadá, eu estava lá, só que o presidente Donald Trump se retirou antes da reunião, e agora há essa expectativa enorme para como que pode ser esse encontro, ainda mais depois dessa nova sanção que foi imposta. Também há uma perspectiva, Elisa, de moderação no discurso do presidente Lula, de acordo com as atitudes do presidente Donald Trump. Então, o que vários diplomatas me disseram é que o presidente Lula vai falar sobre soberania nacional, sobre a rejeição às medidas coercitivas unilaterais, que é um termo que eles usam para falar contra essas medidas, essas sanções que são aplicadas pelos Estados Unidos. Mas agora, com essa nova sanção, pode haver um tom um pouco mais contundente nesse discurso do presidente Lula, que abre a Assembleia Geral da ONU. Isso desde 1955, o Brasil tem essa prerrogativa, e logo na sequência vem o presidente Donald Trump. E aí, Elisa, não há possibilidade nenhuma de encontro entre eles. Ontem houve um momento curioso no briefing com jornalistas, quando perguntaram para os assessores do presidente, também para o Itamaraty, se haveria
uma possibilidade de encontros bilaterais. O assessor achou que os jornalistas estavam se referindo a um encontro entre Brasil e Estados Unidos. Ele falou, sim, tem muita chance. E quando nós, jornalistas, falamos, tem muita chance de um encontro com os Estados Unidos, ele riu. Ele, não. Encontro com os Estados Unidos não tem chance. Então, de fato, eles não veem chance nenhuma de um encontro entre Lula e Trump a sós. E o que eles dizem também aqui nos bastidores é que, de fato, o presidente Lula, o que seria conversado, foi o que um assessor também me disse, o que seria conversado numa conversa, se Lula pedisse uma conversa com o presidente Donald Trump, né? Qual que seria o tema dessa conversa? Porque seria, de fato, uma conversa ali de muito embate, até porque as razões para essas sanções, também para a imposição de tarifas, têm sido razões políticas, como o próprio presidente Donald Trump tem admitido, tanto nos decretos que foram colocados para justificar as tarifas, quanto durante as sanções e outros comentários que ele fez e que ele justificou e disse que as sanções são impostas por causa do que ele considera um tratamento injusto do Brasil e do judiciário com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Elisa, não há nenhuma perspectiva aqui de encontro entre Trump e Lula, não houve nenhuma iniciativa por parte de ambas as diplomacias. Claro que há uma agenda corrida nas assembleias, então outros presidentes brasileiros que se davam bem com presidentes americanos também às vezes não se encontravam durante a assembleia para uma reunião bilateral, mas aqui não há a menor chance, ainda mais agora, a ver como que vai ficar a moderação do discurso do presidente Lula, que vem antes do presidente Donald Trump, e uma dúvida que fica também é se o presidente Donald Trump vai falar especificamente do Brasil durante o seu discurso. E aí também assessores aqui falam que se Donald Trump de fato falar do presidente Lula e falar alguma coisa assim, isso vai elevar a moral do Brasil, né, no sentido de trazer uma atenção ali para o Brasil nesse palco global que é a Assembleia Geral da ONU. Elisa.